Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os maiores mistérios e as histórias mais fascinantes da humanidade. Hoje, vamos mergulhar em uma das narrativas mais icônicas de todos os tempos: a Travessia do Mar Vermelho. Uma história de fé, libertação e um poder que desafia a compreensão. Mas o que realmente aconteceu naquelas águas? Foi um milagre divino? Um fenômeno natural extraordinário? Ou algo que a ciência moderna pode começar a explicar? Fiquem comigo até o final, porque vamos analisar tudo isso em detalhes. Primeiro, vamos relembrar a história, conforme contada no livro do Êxodo. Após séculos de escravidão no Egito, os israelitas, liderados por Moisés, finalmente recebem permissão do faraó para partir. Mas pouco depois, o faraó muda de ideia. Arrependido de perder sua vasta mão de obra, ele reúne seu exército, com seus melhores carros de guerra, e parte em perseguição. Os israelitas, uma multidão de homens, mulheres e crianças, se veem encurralados à sua frente, a imensidão do Mar Vermelho. Atrás, o exército mais poderoso do mundo antigo se aproximando rapidamente. O pânico se instala. Eles clamam a Moisés dizendo: "Não havia túmulos no Egito para que você nos trouxesse para morrer no deserto?" A situação era desesperadora. É nesse momento de angústia máxima que o extraordinário acontece. Deus instrui Moisés: "Levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar em terra seca." Moisés obediece. A Bíblia descreve que um forte vento oriental soprou durante toda a noite, empurrando as águas e criando um corredor de terra seca no meio do mar, com muralhas de água de cada lado. Imaginem a cena: uma nação inteira caminhando pelo leito do mar, sob um céu estrelado, com paredes de água suspensas ao seu lado. É uma das imagens mais poderosas da literatura mundial. Eles atravessam em segurança para o outro lado. Quando o exército egípcio, em sua arrogância, tenta seguir pelo mesmo caminho, o desfecho é catastrófico. Assim que o último israelita pisa em terra firme, Moisés estende novamente a mão sobre o mar. As muralhas de água desabam. As águas voltam ao seu curso normal, engolindo completamente o faraó e todo o seu exército. Nem um único soldado sobrevive. A ameaça foi eliminada de forma definitiva e espetacular. Para os israelitas, foi a prova irrefutável do poder e da proteção de Deus. Um momento que selou sua identidade como povo e marcou o início de sua jornada rumo à Terra Prometida. Por milênios, essa história foi aceita como um milagre literal, uma intervenção direta e sobrenatural de Deus. É um pilar da fé judaico-cristã, simbolizando a libertação da opressão e o triunfo da fé sobre o impossível. A força dessa narrativa não está apenas no evento em si, mas em seu profundo significado espiritual. Ela nos ensina que mesmo nas situações mais sem saída, quando estamos encurralados entre o mar e o inimigo, a fé pode abrir um caminho onde parece não haver nenhum. É uma mensagem de esperança que ressoa através dos séculos. No entanto, com o avanço da ciência e da arqueologia, muitas pessoas começaram a se perguntar: existe alguma explicação natural para esse evento? Será que um fenômeno físico poderia ter criado as condições descritas na Bíblia? É aqui que a história se torna ainda mais intrigante. Cientistas e pesquisadores se debruçaram sobre essa questão, propondo várias teorias fascinantes. Uma das mais conhecidas é a teoria do wind set-down, ou rebaixamento pelo vento. Carl Drews, um engenheiro de software do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos, liderou um estudo que simulou essa possibilidade. A teoria sugere que um vento forte e constante, soprando por um longo período, menos como o vento oriental mencionado no Êxodo, poderia, de fato, empurrar a água de uma área mais rasa para trás, expondo o leito do mar. O estudo deles se concentrou não no Mar Vermelho principal, que é muito profundo, mas em locais alternativos, como um antigo braço do Nilo ou lagos rasos na região do Delta, como o Lago de Manzala. As simulações mostraram que um vento de cerca de 100 km por hora, soprando por 12 horas, poderia criar uma passagem de terra seca por várias horas, tempo suficiente para uma grande multidão atravessar. Quando o vento parasse, a água retornaria rapidamente, o que explicaria como o exército egípcio foi surpreendido e submerso. Outra teoria popular envolve atividade vulcânica. Por volta de 1600 AC, código, houve uma erupção vulcânica colossal na ilha de Santorini, no Mar Egeu. Essa erupção, uma das maiores da história humana, gerou tsunamis massivos que varreram o Mediterrâneo. Alguns pesquisadores sugerem que o recuo inicial das águas que precede a chegada de um tsunami
poderia ter criado a terra seca. Os israelitas teriam atravessado durante essa calmaria temporária, e o exército egípcio teria sido aniquilado pela onda gigante que veio em seguida. Essa teoria também tenta conectar as pragas do Egito aos efeitos ambientais dessa erupção, como cinzas vulcânicas obscurecendo o sol e contaminando a água. E as evidências arqueológicas? O que encontramos no fundo do mar ou nas margens do deserto? Bem, aqui o mistério se aprofunda. Apesar de muitas buscas e expedições, nunca foram encontrados vestígios concretos e universalmente aceitos do exército do faraó no fundo do Mar Vermelho, menos como restos de carros de guerra, armas ou ossos. Alguns exploradores afirmaram ter encontrado formações de coral que se assemelham a rodas de carruagem. Mas essas alegações são amplamente contestadas pela comunidade arqueológica, que as considera formações naturais ou achados de outras épocas. A falta de evidências físicas, contudo, não invalida necessariamente a história. O ambiente marinho é corrosivo, e artefatos de madeira e bronze se deteriorariam ao longo de mais de 3.000 anos. Além disso, a localização exata da travessia é desconhecida, tornando a busca como procurar uma agulha num palheiro gigantesco. Então, como conciliamos tudo isso? Será que a ciência diminui o milagre? Para muitas pessoas de fé, a resposta é não. Elas argumentam que mesmo que um fenômeno natural como o vento ou um tsunami tenha sido o mecanismo, o milagre reside no timing perfeito. O fato de o vento soprar com a força exata, na direção exata, e no momento exato em que os israelitas estavam encurralados, e parar exatamente quando eles estavam seguros, seria em si uma prova da intervenção divina. Deus, nessa visão, não precisa quebrar as leis da natureza. Ele pode usá-las de maneira soberana para cumprir seus propósitos. A ciência explica o como, mas a fé explica o porquê. No final, a travessia do Mar Vermelho permanece como um evento que vive na fronteira entre a fé e a ciência, o milagre e o mistério. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva que satisfaça a todos. E talvez essa seja a beleza da história. Ela nos desafia a olhar para o mundo com um senso de admiração, a questionar o que sabemos e a considerar as possibilidades que estão além da nossa compreensão imediata. Seja você uma pessoa de fé que vê a mão de Deus em cada detalhe, um cético que busca uma explicação puramente natural, ou alguém no meio do caminho. A saga de Moisés e seu povo nos lembra do poder da esperança, da coragem, diante da adversidade e da possibilidade de libertação mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. E você, o que acha? Foi um milagre, um fenômeno natural, orquestrado por uma força maior, ou uma combinação dos dois? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Adoro ler as diferentes perspectivas de vocês. Muito obrigado por assistirem até o final. Se você gostou dessa jornada pelos mistérios da história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.